Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje iremos comentar sobre a Seleção Brasileira, iremos comentar sobre a convocação da Seleção Brasileira, né? Iremos comentar sobre o que eu acho, o que eu concordo, o que eu não concordo, mas de antemão eu falo que eu gostei muito, tá? Gostei muito, é claro que tem pontos que eu não concordo, mas eu achei a convocação excelente por alguns pontos que eu concordo muito, tá? Pela questão exatamente do que está no título do vídeo, no título não, na thumbnail do vídeo, que é a junção do futuro com o presente. Esse presente a gente até pode falar que é um pouco de passado, né? A gente vai comentar sobre isso melhor. Mas, de qualquer forma, antes de tudo, antes de dar a minha opinião, falar sobre, eu sou Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol. Faz um tempo que eu postei o último vídeo, mas agora tá vindo a Copa do Mundo e eu vou postar vídeo aqui que nem um maluco, e é isso, vambora. Mas, de qualquer forma, vamos comentar um pouquinho, né? Vamos começar em ordem, vamos comentar aqui. E aqui a gente já começa com possivelmente a nossa maior surpresa, que é o Everton sendo convocado como terceiro goleiro. E algumas pessoas que eu vi, né? Que acho que foi o GE, inclusive, que comentou que o próprio Everton tá indo como segundo goleiro, não como terceiro. Quem tá indo como terceiro goleiro é o Ederson. E aí eu fico um pouco mais com o pé atrás, porque para terceiro goleiro eu concordo, o Everton. Não sou muito a favor do Ederson, mas eu entendo convocar ele, entendo ele ser o segundo goleiro, que eu de fato acho que não tem jogadores do mesmo nível, assim. É claro, né? O Ederson tá no futebol europeu, né? Apesar de estar quase sendo chutado do Fenerbahçe, é, mas eu acho que dentro do possível, eu não acho que a gente não pode vir aqui reclamar por dois goleiros que provavelmente nem vão jogar, tá? Fico um pouco pé atrás do Alisson porque ele fisicamente talvez não esteja tão bem, né, por conta de lesão e tudo mais, mas mas obviamente 100% fisicamente o Alisson é unanimidade para mim, é o melhor goleiro possível para a convocação. Então assim, não vou discutir aqui por causa de Ederson e Everton, mas acho que a gente tem outros nomes mais interessantes com o Everton no lugar do Everton, como é, não acho que o Bento seja melhor que o Everton hoje, e não acho também que o Hugo Souza seja melhor que o Everton hoje, tá? Não acho. Apesar de eu gostar do Hugo Souza, tá? Eu gosto do Hugo Souza e eu acho que era válido o Hugo Souza estar aqui no lugar do Everton, mas eu acho que hoje o Everton está melhor do que o Hugo Souza, tá? Mas, de qualquer forma, eu levaria o Hugo Souza no lugar do Everton por já ter participado da grande parte do ciclo do Ancelotti, né? Mas de qualquer forma, eu tenho outros nomes como o Brazão, o Fábio. O Fábio também era meu favorito para ser terceiro goleiro, mas aparentemente alguém dentro da CBF odeia o Fábio, né? Não é possível. E o Carlos Miguel, que salva muito o Palmeiras em diversos momentos. Eu levaria o Carlos Miguel antes do. O Carlos Miguel, o Brazão e o Fábio antes do Everton e levaria o Souza antes do Everton também, mesmo preferindo o Everton, tá? Só um pouco clubismo aqui, né? Mas assim, também o problema é seu, é a minha opinião, tá? Mas de qualquer forma, vamos falar dos defensores. E aqui a gente também tem alguns pontos, né? Assim, vamos falar os nomes, né? Que é o Alexandro Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanhes, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. O Wesley aqui era óbvio, o Marquinhos aqui era óbvio, era garantido, o Gabriel Magalhães era garantido, o Bremer era garantido e o Alexandre também era garantido. A gente tem alguns pontos aqui, né? E o Douglas Santos também era garantido, e o Danilo também era garantido já, o próprio Cela tinha garantido. A gente tem alguns pontos, eu não, obviamente não gosto da convocação do Danilo, não faz o menor sentido. Alexandro e o Douglas Santos é porque de fato a gente tem uma escassez tão grande nessa seleção brasileira, mas eu acho que a gente poderia ter dado mais oportunidades para as outras opções, como o Carlos Augusto, da Inter, o Caio Henrique, o Kaique, o Luciano Juba. Poderia ter dado mais oportunidades para eles. Ah, eu sei que pô, o Ancelotti vê coisas que a gente não vê porque ele vê o treinamento. Pô, concordo, mas mesmo assim é interessante a gente observar, sabe? Tipo, dar mais oportunidade, porque às vezes pode ser uma questão de adaptação. Eu sei que tem pouco tempo para adaptar, mas, mas eu acho que era válido testar mais vezes antes de convocar. Mas eu acho que dentro do que a gente tinha, Alexandre e Douglas Santos é melhor, apesar de que o Alexandre não faz uma boa temporada, e o Danilo muito menos, né? E, bom, mas fora isso, na questão de zagueiros, eu acho que foi bem, tá? Bremer, o Gabriel Magalhães
o Léo Pereira e o Marquinhos, eu acho muito bom. O Léo Pereira, eu acho que tem outros nomes antes, mas levaria, eu acharia mais interessante levar outros nomes antes. Mas não acho absurdo, acho boa a convocação. Acho que o Léo Pereira é um bom jogador. Não criminalizo aqui de forma alguma essa convocação. Mas só para citar, eu levaria o Thiago Silva aqui facilmente, ou o Murilo, do Nottingham Forest, é, até mesmo o Vitor Reis, do Girona. É, mas eu acho que o Léo Pereira tá na frente do Vitor Reis. Mas Murilo e Thiago Silva, para mim, são melhores do que o Léo Pereira, tá? É, mas, de qualquer forma, seguindo. E os laterais direito, né? Foi o Wesley e o Ibanez, e o Danilo vai fazer essa função de zagueiro e lateral direito, né? O Danilo tá indo só pra ser o cara da resenha, não é possível. A única coisa que faz sentido é o Daniel, é a cota Daniel Alves, né? Então, da última Copa, né? Então é por isso. E, bom, Wesley Ibanez na lateral direito, o Ibanez está indo para jogar de lateral direita, não é para jogar de zagueiro. Pode ser que ele até jogue, mas é para jogar de lateral direito. E assim, o Wesley muito ofensivo, pouco defensivo. O Ibanez muito defensivo e talvez não muito ofensivo. Então, assim, eu acho que é um complemento o outro. A gente não tem um jogador completo nesse caso e também não acho que tenha opções melhores, sendo bem sincero. Vamos para os meios-campistas. Meio-campistas. E aqui eu acho um problema. Eu acho que levar 5 jogadores só, não gostei. Não gostei, não gostei. Preferia que talvez o Danilo não fosse e desse uma vaga maior para um meio-campista. Eu acho que 5 meio-campistas é muito pouco. E eu acho que a gente tem nomes muito interessantes que poderiam ser levados. Mas, assim, em questão de volantes e primeiro volantes, ou segundo volantes e primeiro volantes, acho perfeito. Casemiro e Bruno Guimarães não tem discussão alguma. Danilo, do Botafogo, ex-Palmeiras, ex-Nottingham Forest, também não tem discussão. Fez uma data FIFA absurda com o Ancelotti. Não tem que discutir aqui. Muito melhor que o André Santos, mas é muito melhor que o André Santos. Não gosto do André Santos, desculpa, eu não gosto nem um pouco do André Santos, do futebol dele. É, e, e assim, é, eu assim, não gosto, não é porque eu acho ele ruim, eu acho ele bom. Mas eu também não acho que é um jogador de seleção brasileira. Pode vir a ser, e eu torço que venha a ser, eu torço que o Brasil tenha várias opções. Mas eu não acho ele hoje, jogador de seleção brasileira. É, mas não acho o Fabinho um bom nome. É, acho que foi pouco testado, mas aparentemente um pouco foi testado convenceu o Ancelotti. Mas eu não sou muito fã do Fabinho hoje, tá? Porque em qualquer outro momento o Fabinho é excelente opção. Mas eu preferia ter testado outros nomes, como o André, do Overhampton, até o João Gomes, do Overhampton, para ver como eles se saíam com o Ancelotti, tá? Eu não sei se tem outros nomes aqui, porque de fato não vivi outros nomes. Mas eu acho que eles poderiam ter sido testados aqui para ser levado no lugar do Casemiro. Mas eu não acho um crime também, acho bem justo o Fabinho estar aqui, não acho um problema, não. O que eu acho um problema é o Lucas Paquetá. Eu não sou o maior fã do Paquetá. Na última Copa eu queria muito ele, para mim ele era unanimidade. Hoje eu já olho e falo, eu não acho o Paquetá melhor que o Matheus Pereira ou que o Andrés Pereira. Não acho. Não acho que chega perto deles. Hoje, tá? Mas você tá falando isso porque você é clubista. Não, cara, eu defendo a convocação do Andrés Pereira desde quando ele estava no Fulham. O Andrés Pereira como meio-campista, não como segundo volante. Ouviu, Abel? Abel. Deixa eu falar uma coisa, Abel. O Andrés Pereira, ele não é segundo volante, ele é meio-campista, tá? Ele é meio ofensivo, tá bom? Ele joga na frente, tá bom? Tá bom? Tá bom? E o Marlon Freitas também, tá? O Marlon Freitas, ele não é primeiro volante, ele é segundo volante, tá bom? Tá bom? Homem de saída de jogo, tá bom? Ouviu, Abel? Obrigado. Então é isso. Eu concordo com a convocação do Andrés Pereira para ir como meio-campista, né? Como meio-campista ofensivo. Mas como ele não joga no Palmeiras como meio-campista ofensivo por conta do Abel,
eu acho justo ele não estar aqui, mas o Matheus Pereira eu acho mais interessante o Paquetá. Mas também não acho um crime o Paquetá tá aqui também, tá? Eu não acho o Paquetá ruim nem nada, eu só acho o Andrés Pereira e o Matheus Pereira melhor do que ele, tá? Então, acho justa a convocação dele, não acho injusta, não. E eu acho que, inclusive, foi 5 jogadores aqui, porque, obviamente, o Neymar e o Matheus Cunha também fazem essa função de meio-campistas, né? E a gente vai falar do ataque, que pra mim aqui foi perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Assim, não tem. Minto, tem o que melhorar, mas assim, também não acho um crime, tá? É, E assim, de antemão, eu quero falar que, obviamente, Hendrick e Ryan são excelentes estarem aqui. O Hendrick e o Ryan são o futuro da seleção brasileira. Hendrick, Ryan, Estevão, Vitor Reis, acho que até o Beraldo, tá? No PSG, tá? Eu considero um cara que é pro futuro. Sendo bem sincero, eu gosto do Beraldo. Apesar de muita gente não gostar dele, eu gosto dele. São jogadores que são pro futuro da seleção brasileira, assim. São excelentes jogadores pro futuro da seleção brasileira, tá? Eu acho que são as caras da seleção brasileira na próxima Copa, tá? E eu acho que eles têm que estar aqui, tá? O que eu não gosto muito, o Martinelli. A temporada do Martinelli não é muito boa, tá? Pelo Arsenal. Apesar do Arsenal não jogar um futebol nada agradável, né? Um futebol bem. Nossa senhora. Mas eu não levaria ele, tá? Mas fica em dúvida também quem eu levaria para jogar do lado esquerdo, tá? Eu não me vem ninguém na cabeça. Eu lembro do Anthony pro lado direito, mas pro lado esquerdo não me vem ninguém na cabeça agora. Bom, se não me vem ninguém na cabeça é porque de fato não tem ninguém melhor. Mas eu preferia levar alguém para fazer a função de lado esquerdo ali, junto com o Vini, tá? Mas de qualquer forma, não levaria ele. Mas não acho injusto também, não acho absurdo levar ele. E o Igor Thiago. O Igor Thiago, eu gosto do Igor Thiago e eu acho justíssima a convocação dele, ele merece, é o artilheiro da competição. Ele não entrou na vaga aqui do João Pedro, porque ele entra na vaga do Richarlison aqui. O Richarlison que ia fazer essa função se ele não encontrasse o Igor Thiago durante esse período. Então, o Igor Thiago entra na função do Richarlison. É isso. Inclusive, o Igor Thiago, eu preferia levar o Pedro do Flamengo do que levar o Igor Thiago. Porém, entendo completamente levar o Igor Thiago e acho um excelente jogador para ser levado, tá? Mas eu preferia levar o Pedro. Mas de qualquer forma, eu não acho um crime. E aí, o Luiz Henrique não tem discussão, para mim é até titular, tá? Matheus Cunha também não tem discussão, muita gente não gosta dele, né? Eu tenho muitos amigos que falam muito mal dele, mas cara, Matheus Cunha é muito bom, muito. O que o Matheus Cunha joga de futebol no Manchester United é um absurdo. Joga muita bola, o Matheus Cunha. Joga muita bola e eu acho que na seleção também ele talvez na última data ele não foi tão bem quanto esperado, mas nas outras foi muito bem, tá? Então acho justíssimo. O Neymar aqui é o mais falado, né? E aí aquela junção do que eu falei, do futuro e presente, ou até mesmo passado, que é a prova Neymar. Agora a opinião um pouco complicada. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu não queria que o Neymar fosse convocado. Eu não queria, não. Eu preferia que ele não fosse convocado, tá? Por quê? Porque eu não gosto do Neymar? Não, não tem nada a ver com isso. Eu pensei um pouquinho, mas não tem nada a ver com isso. É, é muita questão de, tipo assim, se qualquer jogador hoje, em solo brasileiro, jogasse o que o Neymar joga no Santos, esse jogador não seria convocado, tá? Mas como é o Neymar, ele é convocado. E aí a gente vem em algumas questões. Porque, pô, beleza, mesmo assim, o Neymar não jogando bem, convocado, é o Neymar, né, e tudo mais. Ok. E sim, eu sou a favor de levar o Neymar para ser uma opção no banco de reservas. Agora, para ser o cara do time, não. Prefiro muito mais que o Endrick seja o cara do time do que o Neymar. Eu não acho que ele tem futebol hoje, tá? Não é nem questão física hoje mais. Porque fisicamente eu acho que ele melhorou muito. É questão de futebol mesmo, sabe? De conseguir jogar o que ele já jogou um dia. Pode ser que ele cale minha boca, eu torço que cale minha boca. Torço muito.
mas eu não acho que ele tem essa questão. Então, assim, se ele aceitasse ir como reserva, ótimo, ótimo, excelente. Vai, vai. Não dá para deixar de fora. Agora, para ir e ser titular, acho complicado. Acho complicado, acho que pode ser que o Brasil fique um pouco, sabe, tem risco de piorar o Brasil, entende? Então, assim, eu não acho que ele, para ser, não deve ser convocado. Eu acho que ele deve ser convocado para ser reserva se ele aceitar ser reserva. Então, eu não acho que ele aceitaria ser reserva. Mas eu vi alguns rumores que parece que o Ancelotti conversou com ele e falou que se ele fosse convocado, ele seria reserva e ele teria que aceitar isso, né? Mas não sei se é verdade também, né? Mas, de qualquer forma, se eu fosse o Ancelotti, eu também acabaria levando o Neymar de qualquer forma. Mesmo falando que eu não acho legal levar ele pensando em ser titular, que provavelmente vai acabar sendo, tá? Mas eu acabaria levando. E aí, Rafinha, não tem que falar, ia ser convocado de qualquer forma, tem que jogar mais, né? E Vinícius Júnior também tem que jogar mais. E aí o Ryan também é a mesma coisa do Endrick, é o futuro. É o futuro, tem que estar aqui, tá? Tem que estar aqui. Então, assim, o que eu acho da convocação? Excelente. Pra mim, cara, não tem muito o que mudar. Eu falei o que eu mudaria ali, mas é muito mais opinião do que melhor opção. Alguns são até melhor opção, né? Mas não acho um absurdo. Acho que a convocação foi muito boa. Então é isso, tá? Essa é a minha opinião. Quem curtiu o vídeo, o caminhão tá passando, passou. Então, quem curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você concorda comigo ou discorda, fica à vontade para comentar. É isso. Um abraço. Valeu, até o próximo vídeo. Vai ter muito vídeo agora na Copa, hein?